Você acorda às 5 da manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Rola o feed por 10 minutos, 15. Meia hora se passou e você ainda não falou com Deus. Você diz que não tem tempo para orar, mas tem tempo para ver pessoas que nem conhece vivendo vidas que nem importam. Você diz que quer intimidade com Deus, mas não consegue ficar 5 minutos sem distração. E então você se pergunta por que sua vida espiritual está morta. Por que suas orações não têm poder? Por que você não sente nada quando ora? A verdade é simples e brutal. Você não ora porque não quer. Porque se você quisesse, você encontraria o tempo. John Wesley encontrou 2 horas, todo santo dia, por mais de 50 anos. Você conhece a história, mas não vive ela. Wesley acordava às 4 da manhã. 4 da manhã. Não 4:30 quando já está claro. Não 5 quando o corpo já acostumou. 4 horas da madrugada quando tudo está escuro e frio e seu corpo grita para você voltar para a cama. Ele acordava e orava. 1 hora sozinho com Deus antes de qualquer coisa. Antes de falar com qualquer pessoa. Antes de ler qualquer coisa. Antes de comer. Antes de começar o dia. 1 hora inteira derramando sua alma diante de Deus. E então à noite, antes de dormir, mais 1 hora. Não 10 minutos apressados. Não uma oração decorada, murmurada com a mente em outro lugar. 1 hora inteira. 2 horas por dia. 730 horas por ano. Mais de 30 dias inteiros só orando. Todo ano, por 50 anos. Você consegue imaginar o que acontece com um homem que passa 1.500 dias da sua vida de joelhos? Mas você não faz isso. Você ora 5 minutos quando ora, 3 quando está com pressa. Você pula dias inteiros, semanas. E então você abre a Bíblia e lê sobre homens que moviam montanhas e você se pergunta por que você não consegue mover uma pedra. A resposta está na sua agenda. Está no seu despertador que você desliga 7 vezes antes de levantar. Está nas suas escolhas. Você escolhe o sono em vez de Deus. Você escolhe o conforto em vez da cruz. Você escolhe a facilidade em vez do fogo. E então você morre espiritualmente um pouco mais a cada dia e nem percebe porque a morte espiritual é silenciosa. Ela não grita, ela sussurra. Ela te convence de que 5 minutos é o suficiente, de que Deus entende, de que você está cansado, de que amanhã você ora mais, mas amanhã nunca chega. E você continua espiritualmente anêmico, fraco, sem poder, sem presença, sem nada. Wesley tinha uma regra que ele nunca quebrou em mais de 50 anos. Ele nunca pregava sem orar antes. Nunca. Ele podia estar atrasado. Podia ter uma multidão esperando. Podia estar exausto de viajar 15.000 quilômetros a cavalo em 1 ano. Não importava. Ele orava antes. Porque ele sabia que palavras sem oração são apenas palavras. Barulho, vento, nada. Ele pregava para dezenas de milhares de pessoas ao longo da vida e cada mensagem nascia no seu quarto de oração. Cada conversão começava nos seus joelhos. Cada avivamento tinha raiz nas suas madrugadas com Deus. E você quer os mesmos resultados sem pagar o mesmo preço. Você quer unção sem oração. Quer poder sem intimidade. Quer colheita sem plantar. E então você fica frustrado quando nada acontece. Quando suas palavras caem no chão. Quando sua vida não impacta ninguém. Quando você prega e nada muda. Quando você ora pelos doentes e eles não são curados. Quando você jejua e não sente nada. E você culpa Deus. Culpa a época. Culpa a cultura. Mas a verdade é que o problema está em você. Sabe quantas vezes Wesley menciona a oração no seu diário? Mais de 5.000 vezes. 5.000. Ele registrava quando orava. Quanto tempo orava? Pelo que orava. E os registros são assustadores porque mostram consistência que ninguém mais tem. Não era só nos dias bons.
Nos dias em que ele estava inspirado, nos dias em que sentia vontade, era todo dia, quando estava doente, quando estava desanimado, quando estava sendo perseguido, quando estava sendo apedrejado, quando foi espancado e deixado sangrando na rua. Ele acordava no dia seguinte e orava. 2 horas, como sempre, porque para ele oração não era sentimento, era compromisso, não era inspiração, era disciplina, não era quando tinha vontade, era todo santo dia independente de qualquer coisa. Você já tentou orar 1 hora? 1 hora inteira sem parar? Você descobre coisas sobre você mesmo que não queria saber. Descobre que sua mente vagueia a cada 30 segundos. Descobre que você não consegue se concentrar. Descobre que você não sabe o que dizer. Descobre que você está espiritualmente vazio. Porque oração longa expõe pobreza espiritual. Ela mostra quanto você realmente conhece de Deus, quanto você realmente tem para falar com Ele. E a maioria das pessoas não consegue passar de 10 minutos porque não tem nada para dizer, porque não conhecem a Deus, porque não tem relacionamento, tem religião, tem ritual, tem rotina, mas não tem intimidade. E intimidade exige tempo. Você não conhece alguém em 5 minutos por dia. Você não constrói relacionamento profundo com migalhas de tempo. Wesley sabia disso. Por isso ele dava a Deus as primeiras horas do dia, não as sobras, não o tempo que sobrasse depois de tudo. As primeiras, as melhores, as horas em que sua mente estava fresca e seu coração estava aberto. E o que aconteceu? Ele pregou 40.000 sermões, 40.000. Você leu certo, 40.000 mensagens diferentes ao longo de 53 anos de ministério. Isso é mais de 2 sermões por dia. Todo dia, por 5 décadas, ele viajou 400.000 quilômetros a cavalo. Isso é o equivalente a dar 10 voltas ao redor da terra, a cavalo, em estradas de terra, com chuva, com frio, sendo atacado, sendo perseguido. E em cada cidade que ele chegava, antes de pregar, ele orava. Ele fundou o metodismo que hoje tem mais de 80 milhões de seguidores em todo o mundo. Ele escreveu mais de 400 livros e panfletos. Ele estabeleceu escolas, hospitais, orfanatos. Ele mudou a Inglaterra, literalmente. Historiadores dizem que o avivamento wesleyano salvou a Inglaterra de uma revolução sangrenta como a que aconteceu na França. Um homem. Porque esse homem orava 2 horas por dia. Agora olhe para você. O que você construiu, o que você mudou, quantas vidas você impactou, quantas pessoas foram transformadas pelo seu ministério. E antes que você diga que você não é um pregador, lembra que todo cristão é chamado para fazer discípulos. Todo cristão é chamado para impactar sua geração. Todo cristão é chamado para ser sal e luz. Mas você não está sendo nada disso porque você não tem poder. E você não tem poder porque você não ora. É tão simples quanto isso. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, nada, zero. E você está tentando fazer alguma coisa sem Ele, tentando viver a vida cristã na sua própria força, e está falhando miseravelmente, e vai continuar falhando até que você aprenda o que Wesley aprendeu. Tudo começa na oração. Você sabe o que Jesus fazia? Ele acordava de madrugada e orava. Marcos 1,35 diz que muito antes do amanhecer, Jesus levantou-se e saiu de casa para um lugar deserto e ali orava. Muito antes do amanhecer, quando ainda estava escuro, quando seus discípulos estavam dormindo, Jesus, o Filho de Deus, achava necessário se levantar cedo e orar. Se Jesus precisava, o que faz você pensar que você não precisa? Você é mais forte que Jesus? Mais sábio? Mais espiritual? Lucas 6,12 diz que Jesus passou a noite toda orando a Deus. A noite toda, não 1 hora, não 2, a noite inteira. E ele fez isso antes de escolher os 12 apóstolos, porque decisões importantes exigem oração prolongada.
Mas você toma decisões que vão afetar o resto da sua vida sem nem consultar Deus. Você escolhe carreira sem orar. Escolhe relacionamentos sem orar. Escolhe onde morar sem orar. Toma decisões financeiras sem orar. E então você colhe as consequências e se pergunta onde Deus estava. Paulo disse: orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Sem cessar, constantemente, o tempo todo. Não só de manhã, não só à noite, o tempo todo. Paulo orava tanto que ele menciona oração em cada uma das suas cartas. Cada uma, ele orava pelos convertidos, orava pelas igrejas, orava pelos perdidos, orava pelos que o perseguiam. Ele orava acorrentado em prisões, orava depois de ser açoitado, orava depois de naufragar. A vida de Paulo era uma vida de oração. E olha o que ele fez. Plantou igrejas em todo o Império Romano, escreveu metade do Novo Testamento, virou o mundo de cabeça para baixo. E você acha que vai fazer alguma coisa sem oração? Você está enganado. Davi era homem de oração. Salmo 55:17 diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz, 3 vezes por dia, todo dia. Davi era rei. Tinha um reino para governar, tinha exércitos para comandar, tinha inimigos para combater. E ainda assim ele encontrava tempo para orar 3 vezes por dia. E você não consegue encontrar tempo para orar uma vez? Você está mais ocupado que um rei? Tem mais responsabilidades que alguém que governava uma nação inteira? A verdade é que você não está ocupado demais. Você só tem prioridades erradas. Porque todo mundo encontra tempo para o que é importante. Você encontra tempo para comer, para dormir, para ver televisão, para rolar o Instagram, para assistir séries, para conversar com amigos. Você encontra tempo para tudo, menos para Deus. Então você se pergunta por que não há avivamento? Por que a igreja está morna? Por que os jovens estão saindo? Por que não há conversões? Por que não há cura? Porque não há milagres. A resposta está nos quartos de oração vazios. Está nas madrugadas que você passa dormindo em vez de orando. Está nas horas que você gasta em entretenimento em vez de interceder. Deus disse em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A fórmula está ali: humilhar, orar, buscar, converter. E então Deus age. Mas você quer que Deus haja sem você fazer sua parte. Você quer avivamento sem oração, quer mudança sem arrependimento, quer colher sem semear, e isso não funciona. Wesley tinha um método. Por isso chamaram o movimento dele de metodismo. Ele acordava às 4, orava das 4 às 5, estudava das 5 às 6, pregava às 6 para os trabalhadores antes deles irem trabalhar. Passava o dia visitando os doentes, os pobres, os prisioneiros. Pregava à tarde, pregava à noite, orava das 9 às 10 antes de dormir. E fazia isso todo dia, por 53 anos. Ele tinha 78 anos quando faleceu e pregou seu último sermão uma semana antes de morrer. 78 anos e ainda pregando, ainda orando, ainda trabalhando, porque oração te dá vida, te dá energia, te sustenta quando tudo mais falha. Você tem que entender uma coisa: oração não é pedir coisas. Não é fazer lista de desejos para Deus. Não é vending machine, onde você coloca moeda e espera que algo caia. Oração é comunhão, é relacionamento. É você gastando tempo na presença de Deus porque você quer conhecê-lo, porque você ama estar com Ele. Wesley orava 2 horas não porque tinha lista grande de pedidos. Ele orava porque amava a Deus, porque queria estar com Deus. E dessa comunhão fluía poder, fluía sabedoria, fluía direção, fluía tudo. Porque quando você passa tempo real com Deus, você se torna como Ele. Você começa a pensar como Ele pensa, a sentir como Ele sente,
a ver como ele vê, e sua vida muda, suas prioridades mudam, seus desejos mudam, tudo muda. Mas isso exige sacrifício, exige você matar sua carne, matar seu desejo de dormir mais, matar sua necessidade de conforto, matar sua preguiça, porque sua carne vai gritar, vai resistir, vai te dar 1000 desculpas para você não orar. Você está cansado, você trabalha muito, você tem família, você tem responsabilidades, você não é Wesley, você não é chamado para isso. Mentiras, todas mentiras da sua carne que não quer morrer, porque a verdade é que todo cristão é chamado para orar. Jesus mandou vigiar e orar, não sugeriu, mandou. Paulo mandou orar sem cessar, não sugeriu, mandou, e você está desobedecendo, simples assim. Você está em desobediência quando não ora. Então como você começa? Você começa hoje, não amanhã, não segunda-feira, não quando você estiver menos ocupado. Hoje, você coloca o despertador meia hora mais cedo, só meia hora. Você consegue. Todo mundo consegue acordar meia hora mais cedo. E você ora 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Você começa aí. E quando você conseguir fazer isso consistentemente por uma semana, você adiciona mais 15 minutos. E mais 15, até chegar em 1 hora, 2 se Deus te chamar para isso. Mas você começa pequeno, porque se você tentar começar com 2 horas, você vai falhar, vai desistir e vai usar isso como desculpa para não orar nada. Então comece com meia hora, 30 minutos que podem mudar sua vida inteira. E quando você for orar, tire todas as distrações, desligue o celular. Não coloque no silencioso. Desligue, porque se você deixar ligado, você vai ser tentado a checar e uma notificação vai quebrar sua concentração, vai roubar seu tempo com Deus. Vá para um lugar onde você não vai ser interrompido. Pode ser seu quarto, pode ser uma sala vazia, pode ser seu carro. Não importa onde, importa que você esteja sozinho com Deus. E então você ora, você adora, você confessa, você agradece, você intercede, você espera em silêncio. Você lê a palavra e ora a palavra de volta para Deus. Você deixa o Espírito te guiar e você fica ali, mesmo quando sua mente vaguear, mesmo quando você achar que não tem mais nada para dizer, você fica, porque é no ficar que algo acontece. É quando você vai além do seu conforto que você encontra a Deus de verdade. Você vai ter resistência, sua mente vai vaguear. Você vai se pegar pensando em 1000 coisas, em trabalho, em problemas, em pessoas. É normal. Acontece com todo mundo. A diferença é que você não desiste. Quando perceber que sua mente vagueou, você gentilmente traz de volta e continua orando. De novo, e de novo, e de novo. E cada dia fica um pouco mais fácil. Cada dia você consegue se concentrar um pouco mais. Cada dia você vai um pouco mais fundo. E depois de semanas, meses, você olha para trás e percebe que você mudou, que sua vida mudou, que suas orações mudaram, que Deus está mais real para você do que nunca esteve. E você vai começar a ver resultados. Coisas vão começar a mudar. Não porque você está fazendo barganha com Deus, não porque você merece, mas porque oração muda coisas. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João 15:7. Se você permanecer, permanecer significa ficar, ficar em oração, ficar na palavra, ficar na presença. E quando você permanece, você pode pedir o que quiser porque seus desejos se alinham com os desejos de Deus. Você começa a querer o que Ele quer, a pedir o que Ele quer dar. E Ele responde, sempre. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser no tempo que você quer, mas Ele responde, porque Ele prometeu. E Deus não mente. Wesley viu milhares de conversões,
literalmente milhares, homens duros chorando nos seus sermões, bêbados se tornando sóbrios, prostitutas deixando a prostituição, ladrões devolvendo o que roubaram, famílias sendo restauradas, casamentos sendo salvos, vidas sendo completamente transformadas. E tudo começava em oração. Ele orava pelos lugares antes de ir pregar. Orava pelas pessoas pelo nome, orava por cidades inteiras, e Deus movia, porque quando você ora, você está convidando Deus para agir. Você está abrindo porta para o sobrenatural. Você está dizendo: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de você. E Deus responde a esse tipo de humildade. Sempre respondeu, sempre vai responder, mas você tem que ser consistente. Não adianta orar muito um dia e sumir por uma semana. Não adianta ter um momento poderoso com Deus e depois abandonar a oração por meses. Consistência é tudo. Todo dia. Mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando parece que Deus não está ali. Mesmo quando você está seco. Especialmente quando você está seco, porque fé não é sentimento. Fé é você continuar fazendo o que é certo mesmo quando você não sente nada. É você orar quando você não tem vontade. É você buscar a Deus quando Ele parece distante. E é exatamente aí que você cresce. Não nos momentos altos, nos momentos baixos, quando você ora apesar de tudo. E não aceite desculpas, não de você mesmo, não de ninguém. Pessoas vão te dizer que orar 2 horas é extremismo. Vão dizer que você está exagerando, que está sendo fanático. Deixa eles falarem. Enquanto eles falam, você ora. Enquanto eles criticam, você busca a Deus. E no final, você vai ver quem tem poder e quem não tem. Você vai ver quem está sendo usado por Deus e quem está só ocupando espaço. Porque a verdade é que a igreja está cheia de gente que conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Gente que sabe doutrinas, mas não tem poder. Gente que pode citar versículos, mas não consegue orar por 5 minutos. E essas pessoas vão te dizer para você ser equilibrado, para você não exagerar, para você ter vida normal. Ignore, porque vida normal não muda o mundo. Vida radical muda. Wesley não era normal, ele era radical. Completamente radical. E por isso ele mudou uma nação. Por isso ele começou um movimento que ainda existe mais de 200 anos depois. Por isso, milhões de pessoas hoje conhecem a Jesus por causa dele. Porque ele não se contentou com mediocridade, não se contentou com cristianismo morno. Ele queria tudo de Deus e estava disposto a pagar o preço. E o preço era a oração. 2 horas por dia, todo dia, por uma vida inteira. Agora a pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a acordar mais cedo? Está disposto a sacrificar seu conforto, seu sono, seu entretenimento? Está disposto a ser considerado fanático, extremista, radical? Porque se você não está disposto a sacrificar nada, você não vai ter nada. Você vai continuar na mediocridade, vai continuar com cristianismo morno, vai continuar sem poder, sem presença, sem nada. Mas se você está disposto a pagar o preço, se você está disposto a dar a Deus o que Ele merece, que é tudo, então prepare-se, porque Deus vai te usar, vai te transformar. Vai fazer coisas através de você que você nunca imaginou possíveis. O despertador vai tocar amanhã de manhã, à mesma hora de sempre. E você vai ter uma escolha. Você pode desligar e voltar a dormir. Pode continuar fazendo o que sempre fez. Pode continuar vivendo o cristianismo medíocre. Ou você pode se levantar, pode ajoelhar, pode orar. Pode começar a pagar o preço que homens como Wesley pagaram. A escolha é sua. Sempre foi, sempre vai ser. Mas lembre-se, você não pode querer os resultados deles sem pagar o preço deles. Não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Então escolha hoje, agora, antes de ler mais uma coisa, antes de fazer mais nada. Escolhe a quem você vai servir.
Escolhe se você vai ser mais um cristão medíocre ou se você vai ser alguém que Deus pode usar para mudar o mundo. 2 horas. Todo dia. Por quanto tempo você aguentar? Esse é o método que ninguém usa mais, porque ninguém quer pagar o preço. Mas você vai pagar.